Olá, caríssimos. Nós estamos neste quarto encontro. Então, são 5 encontros, mais o sexto, que é a avaliação final. Nós estamos chegando ao fim. E neste quarto encontro, o tema é sobre a presença jesuítica e suas relações com os indígenas na região do Oiapoque. Como eu disse na primeira parte, no qual indiquei as referências, esses jesuítas que entraram em contato com os indígenas do Oiapoque eram jesuítas franceses. E eu quero que você leia o artigo que já está aí. Foi um artigo escrito por mim e pelo professor Giovanni, que é uma das referências em história indígena no Brasil. É professor na Unifap, é historiador e antropólogo. E nós escrevemos para a revista Hábitos, que é uma revista de arqueologia e antropologia, o artigo chamado Sobrevivências Negociadas, Indígenas e Jesuítas Franceses no Oiapoque Setecentista. E neste artigo, que é uma síntese de um capítulo da minha dissertação, do meu livro que eu apresentei para vocês rapidamente, nós vamos tratar sobre as relações dos jesuítas e indígenas, tomando os indígenas como agentes do processo histórico, à medida do possível, como de fato eles foram na realidade. Então eram jesuítas franceses, e você tem um mapa neste artigo que mostra a localização das missões que ficavam ali na fronteira, na margem esquerda, portanto, do lado da Guiana, mas também tiveram uma experiência rápida, em 1737, 1738, com uma missão que foi organizada e comandada pelo padre Fourré, com os Palicu na região do Açá, no território português, no território que é hoje brasileiro. Então, eles não respeitavam as fronteiras delimitadas pelo Tratado de Utrecht, que era o Rio Oiapoque. Eles montaram essas missões, a missão de Notre-Dame Sainte-Foy, a missão de Nossa Senhora de Santa Fé, a missão de São Pô, ou seja, a missão de São Paulo, e a missão de São José do Nari, mais acima. Então, esses jesuítas franceses constituíram essas 4 missões nesta região. Então, o vídeo de hoje ele é uma introdução, porque a aprendizagem de fato vai dar na leitura do texto. Então, para os objetivos que eu tracei nesse curso, você vai aprofundar, vai aprender, não são nos vídeos. O vídeo é só uma introdução. Você vai aprofundar na leitura dos textos. Então, os jesuítas a serviço da França, os jesuítas franceses da Companhia de Jesus da França, desde o século XVII, no início da segunda metade do século XVII, eles se estabeleceram na Guiana Francesa. E de lá foram criando algumas missões, mas que não deram muito certo. As missões, vamos dizer assim, fixas, em que tinha um lugar fixo, em que os padres ficavam com os indígenas, elas começam no século XVIII, e a principal, isso na Guiana, e a principal foi a missão de Kourou. E Kourou hoje é uma cidade da Guiana Francesa. Ali estabeleceu-se uma missão sob o comando de um padre francês, o padre Lombard, e tem relação com Oiapoque porque essa missão de Kourou era um protótipo, era uma espécie de escola para os missionários da Guiana. Então chega em 1727 um padre chamado Euser Fouque. Ele passa um tempo lá na missão de Kourou aprendendo com o padre Lombard e com os indígenas que lá viviam, e depois, em 1729, ele vai para o Oiapoque, para a região do Oiapoque, e este padre, o Euser Fouque, é ele que vai projetar 5 missões nesta região. Não aconteceram as 5, conforme ele projetou, mas aconteceram as 4 que eu citei no início. As fontes que eu utilizei nessa pesquisa eram, obviamente, fontes francesas. Então, eu tive que contratar tradutores, apesar de eu saber francês, meu orientador orientou que eu não traduzisse. Então, eu contratei 2 tradutores que fizeram a tradução desses documentos. Que documentos eram esses? Cartas, essencialmente cartas. São poucos documentos que tratam sobre essas missões, pouquíssimos. E eu encontrei mapas, encontrei que localizavam essas missões, encontrei essas cartas que foram publicadas já no século XIX pelo Aimé Martin, e traduzi, contratei 2 tradutores, depois eu tive que fazer a revisão, porque alguns com os termos o historiador consegue identificar melhor que o tradutor.
E assim, a partir dessas cartas é que eu fui reconstituir essa experiência histórica, valorizando os protagonismos das ações dos indígenas à medida do possível, obviamente. Há uma dificuldade porque quem escreve são os padres, então é uma visão em que eles menosprezam os indígenas. Nas cartas eles chamam os indígenas de indolentes, de bárbaros, de mal educados, de grosseiros. Também usei documentos como, por exemplo, do Arthur, que era um cronista, era um médico que viveu na Guiana no século XVIII. Ele escreveu a história da Guiana, então ele tem um escrito de são mais de 600 páginas, mas que traduz os jesuítas no Oiapoque são pouquíssimos, e correspondências entre os jesuítas, enfim. E vários povos viveram nessa região, então essas missões foram constituídas, claro, com o objetivo político, que era para proteger, garantir a posse da região para os franceses, e expandir o território francês, porque criaram a missão com os Palicus em território português, e também atrair para essas missões os povos indígenas do lado português, que realmente atraíram. Vários povos do lado português foram viver nessas missões com os jesuítas franceses na região do Oiapoque, conforme você vê no mapa, a localização no artigo. Que povos eram esses, professor? Existem? O único que existe são os Palicus, mas você tinha os Pirius, os Palanques, os Macabros, tem os Galibi também, que se autodenominam Calinã, da Guiana. Eles viveram nas missões com esses padres. Os Macabas, os Caranes, Coaçarri, o Enche, Tucuju foram viver com esses padres. Os Aruan também, do lado português, foram viver. Palicu, Tarrupia, Quaquá. E esses povos, professores, desapareceram. Outros se fundiram e deram origem aos povos que tem ali na região do Oiapoque, tanto do lado brasileiro hoje, como você tem o Palicu, você tem o Caripuna, você tem o Galibi Manuono, o Galibi Carinã, o Galibi do Oiapoque, enfim. Vocês têm esses povos aí do lado da Guiana Francesa também. Vocês têm os tecos, vocês têm os próprios Wayampi, tem tanto do lado daqui português, o brasileiro, desculpa, quanto do lado da Guiana Francesa. Você tem o Wayana, que também estão ali no Suriname, estão no Brasil, e estão na Guiana Francesa, Loconó, enfim, esses povos, alguns deles que vivem nessas zonas fronteiriças. E os jesuítas entravam no território português para levar os indígenas para as suas missões. Na documentação, você tem que fazer um esforço de uma leitura para poder ouvir e perceber as vozes dos indígenas que ali viviam. Então, por exemplo, quando os padres reclamavam que os indígenas eram inconstantes, porque não obedeciam o que os padres propunham, ali é uma forma também de resistência. O que os indígenas faziam? Os padres convidavam para ir à missa, eles iam à missa, mas depois voltavam e permaneciam nos seus costumes. E os padres ficavam irados com os indígenas, por isso os xingavam nos documentos. Essa zona da região do Oiapoque é uma grande zona de contato, em que esses povos se relacionavam entre eles, como se relacionam até agora. A ideia de fronteira, essa ideia que a gente tem de fronteira administrativa, o Oiapoque é uma fronteira para os indígenas, isso não fazia nenhum sentido, porque eles não obedeciam, já tinham redes de contato e relações muito antes da chegada dos europeus, sejam eles franceses, sejam eles holandeses, ou sejam eles portugueses. Foi importante os padres, os jesuítas, para estabelecer essas missões, conforme você vai ver no artigo. Eles negociavam com as lideranças indígenas, que eles chamavam de capitão. Então eles davam uma farda para esses líderes indígenas, eles davam outros símbolos da França para dizer que eram aliados. E os indígenas também se aproveitavam disso, tentando tirar algum proveito da situação e dessas circunstâncias. Da Guiana Francesa, as missões, nós temos o maior pesquisador, que é o Regis Vervimp, escreveu uma tese, um livro sobre as missões jesuíticas na França, mas pouco sobre o Oiapoque. Ele diz que as missões na França, na Guiana Francesa, eram missões fixas abertas, porque, primeiro,
os indígenas não eram obrigados a estar lá. Segundo, os indígenas, pelo menos legalmente na Guiana Francesa, não poderiam ser escravizados. Então, eles tinham um poder de negociação com os padres muito grande. Tá? E tanto que ele diz que na Guiana são os índios que adotam a missão e seus missionários, não ao contrário. Então, os padres tinham que oferecer muitas ferramentas, muitos objetos para os indígenas, para eles poderem ficar na missão. E eles não ficavam concentrados nas missões, eles ficavam espalhados na missão. Então, era muito mais livre nessas missões da Guiana do que nas missões portuguesas. Isso não significou que não foram explorados, foram, tá? Mas significa que eles tiveram a maior autonomia, maior liberdade de fazer frente à ação catequética dos padres. Tanto que essas missões jesuíticas, elas fracassaram, tá? Depois, em 1755, os padres jesuítas foram expulsos da França. Tá? Então, nesse artigo você vai ver coisas interessantes. Qual é esse período? A partir de 1729, a partir de 1730 até 1744 é o período que eu analiso junto com o professor Giovanni neste artigo. Tá bom? Então, você vai gostar muito. Eu não vou explicar tudo aqui, mas eu quero que você entenda esse certo grau de poder. Não era muito poder para os indígenas, mas eles souberam negociar, tá? Eles não perderam a sua cultura, como muita gente acredita. Essa ideia de aculturação hoje não é utilizada. O que os indígenas faziam em todas as partes da América? Eles ressignificavam, eles davam outro sentido àquelas imposições dos padres. Por exemplo, vou dar um exemplo: o batismo. Para os padres, o batismo é a porta da fé, é o início da conversão. Para os indígenas, eles ressignificavam o batismo, eles não entendiam dessa forma. Como é que os indígenas entendiam o batismo? Os indígenas, por exemplo, entendiam o batismo como uma espécie de afugentar o mal, uma espécie de cura. Então era nesse sentido que os indígenas entendiam, não da forma que os padres gostariam. Por exemplo, os indígenas viam os padres não como um membro da hierarquia católica, alguém que teve uma formação, um seminário, um mediador consagrado, não. Os indígenas enxergavam nos padres como uma espécie de xamã, como alguém que poderia, através de uma oração, através de objeto, curar. Então era dessa forma que eles ressignificavam. Nunca foi como os jesuítas planejavam a catequese. Usavam vários métodos de aproximação, os padres no Oiapoque. O primeiro passo era encontrar a liderança, negociar com a liderança indígena, que os jesuítas franceses chamavam de capitão, os portugueses chamavam de principais, e daí estabelecer as relações para a criação as criações das missões, tá? Foi muito interessante porque esses padres dependiam muito dos indígenas. Quem que fazia as canoas? Quem que construía as casas nas missões? Os indígenas. Quem que ensinavam os padres a pescar? Quem eram os guias? Os indígenas. Imagine, 2 padres vivendo nessas pequenas missões na região do Oiapoque, missões francesas, eram bem pequenas, viviam 100, 200, 300 indígenas, 2 padres. Então, eles dependiam muito dos indígenas. Bom, e no mais, você vai aprofundar na leitura do texto. É na leitura do texto que ali tem um grande cito, muitas referências, algumas reflexões bem aprofundadas, que num vídeo não é o ideal para isso, não é uma aula da graduação. Eu espero que você aprenda na leitura do texto, que você goste. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender, já que é um tema, a primeira vez que é lançado, vamos dizer assim, no Brasil, numa pós-graduação, numa revista acadêmica, e eu espero que você aproveite e desfrute. Abraço, tem a 5ª aula ainda que eu vou lançar, acho que no final de semana ou na próxima semana. Abraços, beijos, fique em casa, saúde a todos.